Como sempre, os ministros do STF, eles gostam de mandar recadinhos. Dessa vez foi o ministro Ricardo Lewandowski, que mandou um recadinho, entre aspas, para Jair Messias Bolsonaro. O ministro do STF faz analogia entre Bolsonaro e imperador romano morto a facadas, em intervenção militar. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, publicou um artigo na Folha de São Paulo neste domingo, com um duro recado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus apoiadores, incluindo eu. Sem fazer uma citação direta ao presidente, porque ele não tem coragem, o ministro do STF fez um paralelo entre o chefe do executivo e o imperador romano Júlio César morto a facada. No texto, o magistrado contextualiza o termo atravessar o Rubricão, rio que demarcava a fronteira de Roma com a província da Gália, uma referência ao limite da democracia. Em 49 a.C., Júlio César transpôs o rio pronunciando a frase "a sorte está lançada". A ousadia do gesto pegou seus concidadãos de surpresa, permitindo que Júlio César empalmasse o poder político instaurando uma ditadura. Cerca de 5 anos depois foi assassinado a punhaladas por adversários políticos, entre os quais seu filho adotivo Marco Júnior Bruto, numa cena imortalizada pelo dramaturgo inglês William Shakespeare, conta o magistrado. Explicando a origem do termo usado no meio jurídico sobre a usurpação do poder legítimo pela força, apontando para as severas consequências às quais se sujeitam os transgressores. Em trecho seguinte, o ministro fala do artigo 142 da Constituição e deixa subentendido que Bolsonaro pode responder criminalmente no futuro por incitar uma intervenção militar. Primeiro, o artigo 142 está na Constituição. Segundo, que não seria crime porque está na Constituição. E terceiro, que Bolsonaro não vai incitar uma intervenção militar. Quem vai incitar somos nós, no dia 7, o povo. Nós queremos limpeza do STF e voto auditável com contagem pública. Essa é a nossa pauta do dia 7. Nós queremos isso. Nós não autorizamos, nós agora vamos exigir. É uma exigência do povo brasileiro. Eu, como cidadão, eu vou dia 7 exigir isso. Porque vocês, ministros, não nos representam. Então, pessoal, ninguém vai nas ruas tirar selfie, ficar balançando bandeirinha, né, falando eu autorizo, eu apoio o presidente. Isso aí já passou, isso aí é coisa do passado. Agora nós vamos às ruas pedir destituição do STF e de outros poderes que estão atrapalhando o presidente da República, estão indo contra a população. Eu não preciso nem citar como os ministros do STF são contra a população. Aqui cumpre registrar que não constitui excludente de culpabilidade a eventual convocação das Forças Armadas e tropas auxiliares, com fundamento no artigo 142 da Lei Maior, para a defesa da lei e da ordem, quando realizada fora das hipóteses legais, cujas configurações, aliás, pode ser apreciada em momento posterior pelos órgãos competentes. Aqui também tem outra coisa. Se o artigo 142 está na Constituição, ele é para ser usado. E quem define o que está fora da lei ou não, não são vocês do STF, mesmo porque vocês agem fora da lei a todo momento. Só para vocês terem uma ideia, senhores ministros, vocês agiram fora da lei 124 vezes, interferindo no governo federal. A lei é clara. Um poder não pode intervir em outro. Vocês estão legislando. Vocês foram indicados por bandidos, quadrilheiros, ladrões do país. Vocês foram indicados. Vocês não nos representam. Quem nos representa é o presidente Jair Bolsonaro. No texto, Lewandowski ainda cita o artigo 38, parágrafo 2 do Código Militar, deixando claro que engajados numa eventual tentativa de intervenção dos poderes pode ser responsabilizado criminalmente.
Esse mesmo entendimento foi incorporado ao direito internacional, a partir dos julgamentos realizados pelo Tribunal de Nuremberg, instituído em 1945 para julgar criminosos de guerra. Como se vê, pode ser um alto preço a pagar por aqueles que se dispõem a transpassar o rubricão, finalizou. Isso é conversa para boi dormir, ô Lewandowski. Nós não estamos em Nuremberg, nós não estamos em 1945, nós não vamos praticar guerra, nós vamos tirar ministros, nós, o povo, não é o Bolsonaro, nós vamos tirar ministros que estão atrapalhando o Brasil, soltando bandidos e prendendo pessoas inocentes. E quem está falando isso é Marcos Mendes, aqui de Santo André. E não só eu, dia 7 será o povo brasileiro que vai às ruas. Agora vou mostrar para vocês quem que é Ricardo Lewandowski. Indicação: Luiz Inácio Lula da Silva. O nome de Ricardo Lewandowski teria chegado aos ouvidos do presidente Lula através da indicação de Márcio Tomás Bastos, seu ministro da Justiça na época. Além do ministro, outra relação teria ajudado a destacar seu nome. A primeira-dama era amiga da família Lewandowski e apoiou o nome de Ricardo para o cargo no Supremo. No primeiro ano de sua atuação como ministro, Lewandowski julgou inconstitucional um decreto do então governador do Distrito Federal, que proibia a realização de manifestações públicas e protestos na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios e arredores. Ricardo Lewandowski foi o revisor do processo do Mensalão. Em seu julgamento, entendeu que não houve formação de quadrilha praticada. Revisor absolve Dirceu Genuíno e 11 acusados de formar quadrilha pelos réus na elaboração do esquema de desvio de dinheiro e de compra e venda de votos de parlamentares. O ministro também não reconheceu que houve a prática de compra de votos pelo PT para aprovação de medidas legislativas. Entendeu que o dinheiro desviado iria exclusivamente para o financiamento de campanhas eleitorais do partido. Então pode desviar dinheiro agora para partido, Lewandowski? Lewandowski votou pela absolvição do deputado petista João Paulo Cunha. Esse aí é outro picareta, esse João Paulo Cunha. Acusado de receber propina de R$50 mil pelo suposto favorecimento da agência de publicidade de Marcos Valério em licitações. Após o julgamento, o advogado do deputado disse que saiu do julgamento de alma lavada. O ministro votou também pela absolvição de José Dirceu pelo crime de corrupção ativa, alegando não haver comprovação específica das ações do réu no esquema. Entenderam? A quadrilha que colocou eles, aí eles vão e tiram os quadrilheiros que foram presos. Nas absolvições. Ô Lewandowski, você acha que nós somos o quê? Olha aqui para nossa cara dos brasileiros. Na sua opinião, olhando bem aqui para mim, olhando para a população, você acha que nós somos o quê? De Dirceu nos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, foi voto vencido nas duas questões, decidindo o Supremo pela condenação do réu pelos crimes. Após a votação na Câmara dos Deputados que autorizou a abertura do processo de impeachment, o próximo passo para definir o futuro da presidente era o julgamento pelo Senado. Segundo o rito da Constituição, o então presidente do STF, Ricardo Lewandowski, presidiu o julgamento no Senado. No Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, assinou 3 documentos, 2 para informar Dilma Rousseff da suspensão de suas atividades. Engraçado, o Renan Calheiros aqui já estava com um monte de processo, e ele que pediu o impeachment da Dilma, e agora é Lula livre.
Dá para vocês entenderem isso? Como presidente e dá abertura de 20 dias de prazo para que ela se defenda na próxima fase. E o outro para Lewandowski tomar posse na condução do processo de... O Renan, ele estava rindo, né? Porque ele sabia que a Dilma ia cair. Para quê? Para entrar o Temer, que é do partido dele, do MDB. E hoje ele é Lula livre. E aí, petista? Aí o Renan que derrubou a Dilma aí. E agora, vocês vão falar o quê? O parágrafo único do artigo 52 da Constituição define que a condenação no impeachment acarreta a perda do cargo, assim como a inabilidade para o exercício de função pública pelo prazo de 8 anos. Por decisão de Lewandowski, as condenações ocorreram em votações separadas. Você viu? Rasgou a Constituição para salvar a Dilma. Uma votação para a perda do cargo e outra para manter os direitos políticos. Então, é isso que eles fazem. Eles rasgam a Constituição todos os dias. Eles têm uma interferência a cada 10 dias no governo Bolsonaro, rasgando a Constituição. A manobra regimental foi criticada por juristas e por parte da população, que viram a medida como uma forma de impunidade e desrespeito às normas constitucionais, ganhando o apelido de fatiamento do impeachment. Mas não adiantou nada ele salvar a pele da Anta, porque ela tentou o Senado por Minas e perdeu justo por Rodrigo Pacheco, que não mudou nada. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional. E aí, petistas, vamos falar agora que a Dilma foi golpe? Quem está falando é o Lewandowski, que ela deu pedalada, sim, e foi comprovado que ela editou MP sem pedir autorização para o Congresso. Então ela cometeu crime de responsabilidade. E aí, vai lá questionar o Lewandowski? Por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público. O que é ilegal. Ela teria que ficar inelegível por 8 anos, igual o Collor ficou. Eles rasgam a Constituição na cara larga, né, e acham que nós somos patéticos. Em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos. Hipótese nenhuma, é um fato consumado. A votação do impedimento da presidente se deu de forma constitucional. A inconstitucionalidade está exatamente na segunda votação. Ela é que deve ser anulada. A segunda votação, que é o precedente perigoso, que tem que ser expurgado do mundo jurídico. Tá aí. Não precisa nem falar nada. Inclusive porque decretado o impeachment, né, não sei por que cargas d'água isso aconteceu, né, dá-se a presidente afastada a possibilidade de ela atuar na vida pública. Olha, isso é uma contradição com o espírito, né, do impeachment. Agora, eu insisto, eu acho impressionante que um presidente de um Supremo Tribunal Federal, presidindo um julgamento desta importância, se deu desfrute a que se deu o Lewandowski. O Supremo inventou o que a imprensa anda chamando de fatiamento do escândalo do Petrolão. Fatiamento coisa nenhuma. O nome certo é trapaça. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, disse em entrevista ao jornal El País
que a Operação Lava Jato foi extremamente seletiva e que o combate à corrupção no Brasil sempre foi um mote para permitir retrocesso. Eu já vou... E aí você que é o cara da terceira via, que fica falando a terceira via, falando que o Bolsonaro é que acabou com a Lava Jato. Quem acabou com a Lava Jato foi a STF. Vou fazer uma pausa desde já, porque a indignação é tanta que a gente não consegue nem esperar ler toda a informação. É que não é surpresa para ninguém, Augusto, quando o Ricardo Lewandowski, que foi posto no STF pelo Lula, dá uma declaração exatamente afinada com a narrativa petista, que foi a narrativa do PT desde o começo da Lava Jato, que a Lava Jato era seletiva, que estava mirando o PT, aí começa, né? Em 2018, o ministro foi o epicentro de uma polêmica a bordo de um voo comercial. Antes da decolagem, um passageiro se dirigiu ao ministro dizendo que o STF era uma vergonha e que sentia vergonha de ser brasileiro por causa dos ministros do Supremo. Em resposta imediata, o ministro questionou o passageiro: "Você quer ser preso?" E logo em seguida mandou chamar a Polícia Federal. É assim que eles agem. Eles não aceitam crítica e mandam prender. Quem colocou eles lá foi uma quadrilha. Lula, Zé Dirceu e companhia. Ao aterrissar, o passageiro foi preso. O Bolsonaro recebe crítica, os caras chamam ele de gênio. Na rua, ele finge que nem ouve. Agora, questionou o Deus Lewandowski do STF, ele mandou prender o cara. Isso aí é atitude de ditador, Lewandowski. Pela polícia, e liberado depois de prestar depoimento. O advogado foi detido para prestar esclarecimentos à Polícia Federal depois de dizer ao ministro Ricardo Lewandowski, durante um voo de São Paulo a Brasília, que o Supremo Tribunal Federal é uma vergonha. Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo é vergonha. Um agente da PF chegou a ir até a aeronave, mas o voo seguiu normalmente. Mas ao pousar em Brasília, o passageiro de 39 anos foi levado à Superintendência da Polícia Federal. Antes de desembarcar, ele gravou outro vídeo. Eu disse que tinha vergonha do Supremo Tribunal Federal. E este ministro me ameaçou de prisão, tão somente porque eu exerci a minha liberdade constitucional. Faz sentido até o ministro se sentir ofendido, porque a verdade ofende, né? Não é fácil a gente ser criticado, especialmente quando lastreado na realidade, né? Algumas questões éticas, na verdade, que miram mesmo a credibilidade do Supremo. Vamos lá, alguns exemplos. Ministro sugerindo legalização de cocaína, ministro rabiscando a Constituição e inventando que aborto até 12 semanas de gestação é autorizado, isso contra o texto legal, ministro que foi nomeado não pelo seu notável saber, pelas suas obras, pelo seu título, mas porque era advogado de um partido corrupto. Tem ministro julgando o caso de cliente de escritório de advocacia onde a própria esposa trabalha. Tem ministro com filha prodígio de 30 e tantos anos que já virou desembargador, olha só. Então, pior ainda, o senhor dizer que a injúria foi dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Você não tem injúria em relação a uma instituição. A injúria ela é pessoal. Isso está no Manual de Direito, na primeira aula. Após o incidente no avião, circulou na internet uma imagem acusando Ricardo Lewandowski de ser um dos envolvidos no sequestro do embaixador americano Charles Elbrecht, em 1969, durante a ditadura. Esse aqui é o Zé Dirceu, ó. Militar. Na foto original estão os membros do grupo terrorista MR8, que sequestraram o embaixador americano em parceria com outro grupo guerrilheiro, a Aliança Libertadora Nacional. Na foto, encontramos um jovem José Dirceu, antes da cirurgia de modificação facial. O grupo de presos havia sido solto em troca da libertação do embaixador, que estava sob o poder de outros membros do grupo. Agências de fact-checking postaram em seus sites que era falsa informação de que Ricardo Lewandowski estava na foto e que a pessoa em questão é o antropólogo Ricardo Vilas Boas de Sarrego, que se identificou como o homem destacado na foto.
Em nota, o STF disse que Lewandowski nunca participou do movimento guerrilheiro, assim como nunca foi filiado a nenhum partido político. O ministro nunca falou publicamente sobre a polêmica. Eu digo que a investigação compreende o exercício de todas as atribuições para apurar efetivamente os fatos, pois elas decorrem da conhecida teoria ou doutrina dos poderes implícitos, que se originou de um caso julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1819, conhecido como McCulloch versus Maryland. Naquele julgamento da Suprema Corte americana, decidiu-se que quando se confere a um determinado órgão estatal certas competências e atribuições, ele está implicitamente autorizado a utilizar todos os meios necessários para levá-los a bom termo. É bom, Lewandowski. Em 2023 você vai ser aposentado, Bolsonaro vai colocar mais 2 ministros, e vai acabar essa palhaçada desses ministros, que eles têm uma ideologia e foram colocados por bandidos, quadrilheiros, comprovado pela lei. Não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso são os próprios juízes que condenaram o Lula, são 16 juízes que condenaram ele. Então não sou eu que estou dizendo, é a justiça que diz que o Lula é bandido, com provas e tudo mais. Esse negócio aí de tirar as condenações do Lula, isso aí foi uma canetada do Fachin, que não apaga em nada os crimes que ele cometeu. Então esse é o vídeo, Lewandowski ameaçando Jair Messias Bolsonaro. Lewandowski, quem que é você para ameaçar o Bolsonaro? Você é só um ministro, só isso, não é mais nada. Você não tem nenhuma representatividade junto à sociedade. Você não representa nada. Você tem que guardar a Constituição, coisa que você rasgou quando você livrou a cara da Dilma para ela ficar inelegível durante 8 anos. Quem nos representa é o Congresso, quer dizer, mais ou menos, né? O Senado também, mais ou menos. E o presidente Jair Messias Bolsonaro, que teve 57 milhões de votos. Você está pensando em prendê-lo porque nós vamos pedir que vocês sejam expurgados do STF? É o povo que está pedindo, não sou eu, Marcos Mendes. Nós vamos às ruas pedir isso para o presidente. O que ele vai fazer, eu não sei. Mas esse é o nosso desejo da população. Se você tiver algo contra mim, por eu me expressar, eu estou aqui. Meu nome é Marcos Mendes, eu moro aqui em Santo André, São Paulo. Um abraço, vamos compartilhar e mostrar que o ministro Lewandowski, o rasgador da Constituição, está ameaçando o presidente Bolsonaro indiretamente, fazendo uma notinha de uma mídia militante, o Estadão, que é mais vermelho do que qualquer bandeira comunista. Mas você não intimida não, Lewandowski. Você não tem moral nenhuma. É zero, sua moral é zero. Então esse foi o vídeo. Um abraço para vocês. Se você puder nos ajudar, você compartilhe o vídeo. E tem um botão aqui no Facebook, apoiar agora. Se você puder nos apoiar, nós podemos continuar a produzir conteúdos para vocês. Vocês sabem que nós estamos sendo perseguidos e censurados. Um abraço e até o próximo vídeo.